Fala maravilhosos! E aí, como é que vocês estão? Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Vicente, criadora deste canal. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, porque nós estamos numa sequência deste livro aqui. E hoje nós estamos no capítulo 10. E o tema dele é a melhor maquiagem. Gente, esse capítulo é um pouco grande, porque ela descreve passo a passo sobre todos os pontos de maquiagem e tudo mais, e traz uma referência muito legal. Mas, para não ficar tão grande, eu vou tentar resumir ele um pouco. E, claro que quer saber um pouco mais, já aproveita, compra o livro, leia, porque vale muito a pena. O que eu tô fazendo aqui é um resumo, nem se compara a parar e ler. Já é a terceira vez que eu estou lendo esse livro, gente, pra vocês entenderem como que ele mudou realmente a minha história. Mas vamos lá, ela começa assim: maquiagem. Está aí um tema que me traz muita satisfação em falar. Ela fala há muito tempo, arrumo noivas, madrinhas, e cada uma delas, com um penteado diferente, consegue criar várias mudanças, várias mulheres, né? Cada maquiagem que ela usa, cada roupa, cada acessório, ela valoriza a mulher e ela cria uma nova versão da mulher ali. E aí ela fala assim: nesse capítulo eu quero abordar o seu rosto. É muito gratificante o término de um trabalho como a maquiagem. E você deve estar imaginando que a minha intenção é comparar a arrumação exterior com a interior. E sim. Aqui ela diz assim: dizem que os olhos são a janela da alma. E muitas vezes já aconteceu de arrumar mulheres lindas, mas enxergar a angústia gritando dentro delas. E algumas outras vezes, em compensação, arrumarem mulheres mais simples. E quando elas terminarem, elas estarem tão maravilhosas ali, com um brilho tão radiante. E ela diz assim: eu me sinto realizada demais quando isso acontece. Essa questão é tão séria e importante que eu preciso repetir. No resultado final, o que vale é o que está por dentro. Sendo assim, vamos lembrar o versículo descrito em Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Isso é tão verdadeiro que vou fazer uma pergunta para que você pare e reflita. Você já viu alguma noiva feia? Isso é muito legal, né? Porque ela diz assim: você talvez não goste do vestido que ela está usando, ou mesmo do arranjo, do penteado que ela colocou ali. E mesmo assim, ela tá sempre deslumbrante por conta do sentimento que ela tá carregando ali, né? Toda uma preparação para um dia da noiva. Então, quando aquele dia chega, o corpo dela, a alma dela tá muito feliz por viver aquele dia, né? Então não tem maquiagem, não tem roupa, não tem nada que ela coloque que a deixe feia. E isso é muito engraçada, né? Porque, e se você já casou, eu me casei recentemente, você sabe exatamente do que eu tô falando. É uma correria intensa, mas que traz ali um prazer quando você olha aquilo do jeito que você imaginou. E ela trouxe aqui que ela já arrumou diversas noivas, né? E um coração alegre sempre faz toda a diferença. E aí ela conta um testemunho aqui, né? Eu falo que é quase um testemunho. Porque ela fala que ela tá arrumando uma noiva, e aí ela tá toda arrumada, tá a coisa mais linda. E aí o buquê dessa noiva chega, e quando essa noiva ela olha o buquê, ela fala: esse não é o meu buquê. E ela começa a chorar copiosamente. E aí ela fala: calma, calma, a gente vai dar um jeito. Mas toda a maquiagem que ela tinha feito, todo aquele sentimento que ela tava transparecendo tinha sumido. E ela falou: nós vamos dar um jeito. Ligou pra floricultura, uma floricultura muito renomada da cidade. Ninguém queria assumir o erro, mas deu certo no final das contas. Porém, ela falou que a noiva esfregava a mão no rosto, tipo, desacreditada. E que quando ela voltou pra continuar fazendo a maquiagem daquela noiva, qualquer coisa que ela passava na pele daquela noiva parecia que ela não entrava, sabe? Como se estivesse ressecada ali. E ela falou que todo mundo no salão percebia que a maquiagem não tava igual, sabe? Porque a expressão mudou, o desespero daquela noiva já era outra coisa. E ela diz assim, né? A situação, porém, era bem diferente. Quando fiz a maquiagem pela primeira vez, ela estava radiante. Depois do acontecido, tudo que eu aplicava no rosto dela não realçava. E a noiva não conseguia relaxar o rosto, se soltar, descontrair de tanta preocupação e tristeza. E o buquê chegou, no final das contas deu tudo certo, ela voltou a se alegrar, né? E ela finaliza assim: se a alegria não tivesse invadido o coração daquela noiva ao ver o seu novo buquê, não teria adiantado em nada toda a correção que fiz em seu rosto por meio da nova maquiagem. Tudo desapareceria, coberto por um semblante triste, carrancudo, nervoso, fechado e insatisfeito. Um detalhe pequeno faz toda a diferença. Ao aplicar a maquiagem externa em seu rosto, exercite a sua mente e a maquiagem interna andará com a primeira.
como a primeira, valorizando demais o seu visual. E é muito forte isso, porque às vezes você não tá bem, gente, independente da maquiagem que a gente faça, parece que o nosso rosto tá, né? E ela fala que começa a explicar a diferença de maquiagem e maquilagem, ela vai falar de corretiva, ela vai falar base, ela vai falar um pouquinho de tudo, e eu vou pontuar alguns que eu achei muito interessante. E ela começa assim, né? Corretivo. Serve para amenizar olheiras, sinais de nascença, espinhas, escreve tudo. Corretivo interior. Existe muito olho que está doente ou cuja visão ficou comprometida com acontecimentos que marcaram a vida. Tenha olhos bons. Treinar o seu olho a ser bom pode corrigir qualquer imperfeição, porque a maneira de se olhar é o que importa. Você pode fazer uma plástica no seu rosto inteiro e continuar achando que está tudo igual, sem enxergar nenhuma mudança. E ela traz um versículo, né? Não porém coisas más diante dos teus olhos, que tá lá em Salmo 110, 3. E aí depois ela fala assim, base. Aí ela descreve o que a base faz e depois ela fala da base interior. Então, ela diz aqui, né? Leia 1 Coríntios 13. Nunca vi um texto descrever de uma forma tão correta o amor. E qual que é a base perfeita em nós? O amor. Né? Ele é a base de tudo para nossa vida. Aí ela fala do pó facial, do pó interior. Ela fala que o pó interior é a humildade. Algumas pessoas ficam horríveis com brilhos em excesso, um brilho tão exagerado, tão artificial, que em vez de realçá-las, apaga. Né? E ela fala, presta atenção nesse versículo que está em Provérbios 22, 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Galardão aqui é recompensa e a humildade é a melhor maneira de fixar o amor, que é uma base sólida. Você pode usar o melhor pó da melhor marca. Se por dentro sua maquiagem de fixação for soberba, tudo que está por fora desmorona e não fixa. E é muito verdade isso, né? Já viu aquela pessoa que é linda, mas ela é tão soberba que você fala, não quero nem estar perto, sabe? Não, essa pessoa aí não dá. E é muito difícil conviver com pessoas assim mesmo. E ela fala, ao seguir, vamos tratar tudo que realça os olhos. Sombra, delineador, rímel, gel. Agora me responda, de que adianta fazer tudo isso em nossos olhos? Ela explica o que cada um faz, né? Para que serve cada um. Se quando olhamos para algo, a mensagem que o nosso cérebro lê é sempre ruim. Não dizem que os olhos são a janela da alma? Os olhos são como luz para o nosso corpo. Se eles forem bons em visualizar coisas boas, todo o corpo será bom e terá luz. E se forem maus, todo o seu corpo, inclusive o seu rosto, será mau e escuro. Está escrito que se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Vamos ao versículo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão suas trevas? Lá em Mateus 6, 22, 23. Vigie o seu olhar, ela continua. Condicione-se a olhar e permitir que passem pelos seus olhos somente coisas boas. Ainda podemos escolher o que olhamos. Quando ainda sentir que ele está tendendo para o mal, assim como você trata uma irritação ocular, trate o seu interior. Procure um médico dos médicos e ele dará um colírio especial, espiritual, para tratar toda a irritação que você está fazendo você enxergar embaçado, como se houvesse areias dentro dos seus olhos. Eu gosto muito desse versículo, né? Que quando os teus olhos forem luz, todo o seu corpo terá luz. E é muito forte pensar nisso, né? Que às vezes a nossa visão tá tão distorcida que tudo que a gente enxerga realmente é trevas, né? Destruição. E a gente não consegue agradecer. E eu falo que a gratidão, ela abre portas que a gente nem imagina, né? Quando eu penso em olhos, em visão, quando você tá no meio de uma situação muito difícil você ter bons olhos, né? E aqui, como ela explica, independente do que você passe, pode passar melhor som, melhor delineador, os teus olhos ainda vão continuar sendo mal. Então, que nós possamos mudar esses olhos, né? Ela fala do blush, e ela fala que o blush é uma dose de sinceridade. Que uma dose de sinceridade sempre deixará ela agradável e maravilhosa. E está escrito em Provérbios 10, 9. Quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quem é sincero não tem meio termo, vive pelo que é, e não vive simplesmente o que os outros querem. E
Como o blush é a sinceridade, quando não aplicado, quando a pessoa é falsa, ela fica com um aspecto doente, certo? Porque o seu caráter está doente. E então não adianta a gente tentar esconder, né? Às vezes a gente tá tão doente que é branco, né? A gente passa o blush e nem assim parece que finaliza, que melhora, sabe? E nós terminamos aqui com o batom, que ela coloca aqui como finalizador. É o que finaliza a sua produção. E não pode faltar nem no dia a dia, muito menos na maquiagem, né? E aqui ela termina falando que o procedimento básico nos salões na hora da maquiagem seguem os itens aqui descritos, né? Então ela fala que tem um passo a passo. E como é gratificante ver uma maquiagem concluída, seja em qualquer satisfação. Mais gratificante ainda é depois que aplicamos o batom, ouvir lábios que falam e proferem palavras de vida. Em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Pessoas que usam seus lábios com cautela sabem administrar esse pequeno órgão e vivem muito melhores do que aquelas que não refreiam a língua. E até o meu pastor fala, né, que nós temos 2 orelhas e uma boca para que a gente ouça mais e fale menos, né? Então, que a gente possa olhar as nossas palavras lembrando o poder que elas têm, né, de dar vida ou de causar morte, né? E que nós possamos usar a nossa língua para trazer vidas, mesmo em situações adversas ao nosso redor. E aqui ela diz assim: tendências da moda passam, mas o que tem valor verdadeiro, nós levamos até o fim da vida. E ela termina com algumas dicas de profissionais que irão ajudá-las na hora de finalizar a sua maquiagem. Mas eu quero finalizar esse capítulo dizendo que você organize o seu rosto, organize os seus olhos, organize a sua boca, né? Organize o que você vê, o que você fala, para que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para que tudo em você reflita a glória de Deus, né? E que você possa sair por aí profetizando vida, onde você estiver, olhando vida através de, muitas vezes, óculos de lentes escuras que as pessoas carregam, que você possa ser uma pessoa que olhe diferente, profetize diferente, e que isso seja um motivo das pessoas quererem ficar ainda mais perto de você. Em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.